Amém, irmãos? Enquanto as crianças estão indo para o seu culto infantil, o pessoal da igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria estarmos de volta, reunindo aqui no nosso ambiente, né? E revendo alguns irmãos que não estiveram ali no retiro e que a gente fica com saudade depois de tanto tempo sem vê-los, né? Que bom, prazer estarmos juntos novamente. Queridos, abra sua Bíblia no Salmo de número 126, versículo 6. Salmo 126, 6. Aleluia. Depois de louvarmos ao Senhor com cânticos maravilhosos que falaram da pessoa de Jesus, aquilo que Ele é, aquilo que Ele representa para cada um de nós queremos agora continuar falando da pessoa desse Senhor maravilhoso, que alegra os nossos corações e nos conduz segundo a sua vontade, amém? Salmo 126, versículo 6, todos encontraram? A palavra de Deus diz assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Amém? Quem sai andando e chorando enquanto faz o quê? Enquanto semeia, voltará com tristeza, voltará com alegria, com júbilo, trazendo o quê? Os seus feixes, a sua colheita. É sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Falar um pouco sobre a perseverança que alcança objetivos. Como é bom poder perseverar em busca daquilo que nós cremos, em busca daquilo que nós temos convicção, que nós queremos alcançar e queremos realmente aproveitar em nossas vidas. A Bíblia, na verdade, ela diz que nós devemos perseverar em muitas coisas. Aliás, a Bíblia é recheada dessa palavra perseverar, não é? E perseverar é não desanimar, é ir adiante. É quando talvez você está cansado, é quando você está talvez para jogar a toalha, é ir um pouco mais. E aí que é a dificuldade da perseverança. Porque ir um pouco mais é que é o difícil. Porque ir e caminhar enquanto as coisas estão acontecendo, ou enquanto as coisas estão se complicando, ainda dá, ainda é fácil. Mas quando as coisas se complicam de vez, aí é que nós temos que entrar na perseverança. É aí que nós temos que continuar mais firmes do que nós estávamos antes. Aí que é o desafio da vida cristã e o desafio daqueles que andam com Deus. E aqui nesse contexto, onde está inserido esse versículo que nós lemos, fala do povo que estava retornando da Babilônia. O povo que estava voltando de um cativeiro de 70 anos. Um povo que ficou ali subjugado. E talvez muitos desses que estavam voltando da Babilônia nasceram lá. Talvez aqui tinham pessoas com 68 anos, 69 anos, 65 anos, pessoas que foram geradas lá, casaram-se lá e agora estavam voltando para Sião, voltando para Jerusalém, para a terra que eles nunca tinham visto, porque nasceram no cativeiro e na escravidão, na terra que os pais, os avós contavam para eles as maravilhas do que Deus havia feito, mas eles não sabiam por experiência própria, eles não tinham provado desse convívio com o Pai, desse convívio com o Senhor, a não ser por testemunho de seus pais, seus avós e tios e familiares mais antigos. Mas nós vemos aqui que o povo agora está voltando, o povo recebeu ordem para retornar à sua cidade, e eles chegam ali e tem um misto de alegria e tristeza. Porque por um lado
eles foram libertos do cativeiro, libertos da Babilônia e do sofrimento. Mas por outro lado, eles ficam perplexos numa tristeza profunda por causa da situação que eles encontraram em Jerusalém. Jerusalém estava totalmente com seus muros derrubados, as suas casas queimadas e postas no chão, e o templo onde havia adoração já não existia mais. Esta era a situação de Jerusalém. Então esse povo que vem numa expectativa de voltar para Sião, a cidade amada de Deus, eles chegam ali e seus olhos então se misturam com alegria e tristeza, porque de um lado estamos livres, mas do outro lado não temos nem onde ficar, não temos nem onde poder dormir, nem as nossas casas nós temos mais. Então esse misto de choro, esse misto de riso, é que estava estampado no rosto desse povo. E esse texto é uma passagem que está lá em Esdras. Abra no livro de Esdras, capítulo 3, versículos 12 e 13. Porque a narração da volta do povo lá da Babilônia, os judeus que voltaram da Babilônia para Jerusalém, está narrado em Esdras e Neemias, quando fala da reedificação dos muros. E aqui quem escreveu esse salmo, ele está então falando do retorno desse povo. E aqui então está narrado no livro de Esdras 3, 12 e 13, essas palavras: muitos, porém, dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias mais idosos que tinham visto a primeira casa, que tinha visto Jerusalém como era, agora choravam em alta voz quando viram os fundamentos desta casa sendo lançados, mas muitos levantaram a voz com gritos de alegria, de maneira que não podia se distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo bradava em tão alta voz e o som se ouviu de muito longe. Então eles choravam, eles riam, eles se alegravam e ao mesmo tempo se entristeciam, tudo junto, porque eles estavam realmente com um sentimento de voltar para a sua terra. O texto inteiro aqui de Salmo 126, volta para o Salmo 126, diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estávamos com os que sonham, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Essa é a alegria que aquele povo estava sentindo. Riso por causa da volta, que a sua boca se encheu de riso, mas a destruição de Jerusalém fez com que eles chorassem, fez com que eles ficassem amargurados. Então esse povo, irmãos, que precisava de serem restaurados na sua alegria, serem restaurados nos seus bens, serem restaurados na sua cidade, serem restaurados em todas as áreas de suas vidas, eles estavam agora começando a ter uma perspectiva de uma nova vida. Eles estavam começando a crer que o Senhor poderia restituí-los naquilo que eles haviam perdido. Essa era a fé que eles estavam voltando para Jerusalém. Essa era a fé que eles tinham de perseverar e de andar chorando e semeando para que voltassem a ser o povo que eles eram nas mãos de Deus antes de irem para a escravidão da Babilônia, o cativeiro da Babilônia. Então nesta noite eu quero passar para você, dentro deste versículo 6, 3 grandes marcas que existem na perseverança. 3 coisas que existem na perseverança. E a primeira marca do povo que persevera, da pessoa que persevera, do crente que não para, a primeira marca é a marca da resiliência.
O que é essa palavra? O que significa resiliência? Resiliência, queridos, refere-se à capacidade de um material, na física, a capacidade de um material que absorve o impacto sem mudar ou sem se deformar a sua natureza original. Resiliência é isso, é como essa espuma. Eu estou com essa espuma na mão, ela está no seu estado original, ela está em perfeitas condições. Eu posso amassá-la, eu posso fazê-la sumir no meio das minhas mãos, eu posso pressioná-la, eu posso fazer o que eu quiser, mas quando eu soltá-la, ela volta ao seu estado original. Ela volta ao seu estado no que ela era. Ela volta ao estado em que ela foi feita para ser quadradinha, para ser usada na mão, para lavar e assim por diante. Então eu posso pressionar, eu posso fazer o que for, eu posso apertá-la, eu posso fazê-la sofrer, mas quando eu desaperto, ela volta ao seu estado original. Resiliência na vida cristã é isso. Enquanto você chora pelas perdas, pelo sofrimento, pelas dores, pelas adversidades, enquanto você fica apertado, sufocado, pressionado por alguma coisa, é como essa espuma. Mas quando você passa por essa situação, você volta à sua normalidade. Você volta ao seu natural, porque você está perseverando, não em si mesmo, mas está perseverando em Cristo. E em Cristo, muitas vezes, na hora de perseverarmos, nós passamos por caminhos estreitos, caminhos de espinhos, passamos por problemas difíceis, somos apertados, mas nada pode tirar a nossa forma, nada pode mudar a nossa natureza espiritual em Cristo Jesus. Amém? É isso que é importante, é isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos colocar em nossos corações. Os problemas podem nos sufocar, os problemas podem até tentar nos mudar, mas quando nós passamos com perseverança, nós ficamos novamente firmes em Cristo Jesus, do jeito que nós fomos criados e para o que nós fomos criados. Por isso que nós não ficamos paralisados, não ficamos intimidados com os problemas, não ficamos desanimados. É como uma espuma, passamos por situações difíceis, mas não perdemos a forma espiritual para a qual nós fomos criados. Amém, irmãos? É isso que nós precisamos entender na nossa vida cristã. O diabo, o nosso adversário, ele quer roubar esse entendimento de nós. Ele quer nos fazer entender que você está com problema, então você não é crente, então você não tem fé, então você não. Ele quer tirar o nosso ânimo, ele quer roubar a nossa vontade, a nossa disposição, a nossa força de crer que mesmo amassado, eu vou superar, eu vou passar e vou alcançar a bênção do outro lado. É isso que eu preciso entender. Que tudo que eu passo nesta vida, nada vai me deformar espiritualmente. Mas enquanto você chora, enquanto você sofre e anda, ainda assim, queridos, você deve focar os seus olhos naquilo que Deus tem para você lá na frente. Você não pode perder o foco. Tem que ser resiliente. Estão te apertando, os problemas estão judiando de você, às vezes te fazem chorar, às vezes te fazem até pensar em desistir, mas se você perseverar firme e olhando para o autor e consumador da fé, com certeza você vai vencer. Na psicologia, a resiliência significa ter a capacidade de retornar a um estado saudável da alma, do interior, após passar por tribulações. Passou por lutas? Passou. Passou por tribulações? Passou. Mas o estado da minha alma agora está normal, porque Deus esteve comigo. É essa certeza de fé que nós precisamos. E é justamente nos momentos mais difíceis da vida que o diabo tenta ceifar a nossa fé. Ele tenta destruir a nossa confiança. Ele tenta enfraquecer os nossos relacionamentos. Ele tenta enfraquecer a nossa vida com Deus, de leitura da palavra e de oração. E é nessa hora que mais nós precisamos perseverar.
É nessa hora que mais nós precisamos ter foco naquilo que nós pretendemos diante de Deus. Então, na Bíblia, queridos, nós temos aqui várias pessoas que nos deram exemplo de resilientes, não é? Vemos essa palavra resiliência na vida de Jesus. Lá quando ele estava pregado na cruz, quando ele estava ali sofrendo, Jesus sofreu lá na cruz ou não? Sofreu, né? Sofreu e muito. Ali naquela cruz, pregado com pregos nas mãos e ainda sendo ultrapassado com lança, ele sofrendo horrores naquele lugar, fora a vergonha que as pessoas faziam ele passar, porque zombavam dele, zombavam do reino dele, zombavam das pregações dele e assim por diante. E ele lá naquela situação, apertado, pressionado, ele não se deformou na sua vida espiritual, porque dali do alto daquela cruz ele falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Amém, queridos? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele manteve a sua forma para a qual ele foi chamado, ele manteve a sua forma para a qual ele foi designado para vir a este mundo e ser o Filho de Deus, para ser o nosso Salvador. O mesmo aconteceu com Estevão. Quando Estevão estava sendo ali apedrejado, abra a Bíblia lá em Atos 7, no finalzinho ali, tem 2 versículos, livro de Atos, capítulo 7, uma história maravilhosa deste homem de Deus. E agora não foi Jesus, foi Estevão, um homem como eu e você, sujeito às mesmas fraquezas, mas que teve também essa fé, essa convicção. Diz assim, Atos 7:58. E expulsando da cidade o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo de joelhos, ali quase morrendo, ele clamou com grande voz: Senhor, não lhes culpe, não lhes impute por este pecado. Tendo dito isto, morreu, adormeceu. Queridos, Estevão foi apedrejado por causa do Evangelho, morreu ali de joelho, com dor, mas ele não perdeu a sua forma, ele não perdeu a sua convicção, ele não perdeu a sua espiritualidade, ele não foi deformado na sua visão e no seu espiritual. O diabo aquela hora com certeza estava na orelha de Estevão: ô Estevão, aí ó, vale a pena, que isso, nega Jesus agora, filho, não, que olha aí, levando pedrada por causa do Evangelho, vale a pena essa vida? Porque o diabo ele é astuto, o diabo ele é mentiroso, o diabo ele dá uma de esperto, mas o Estevão permaneceu fiel ali, mesmo sendo pressionado, ele foi resiliente, ele ficou firme no Senhor e falou: Senhor, não impute esse pecado nessas pessoas que estão me apedrejando. E por causa desse perdão que ele liberou para aquelas pessoas, ali havia um jovem chamado Saulo, que depois veio a ser Paulo, um grande homem de Deus. Amém? E sabe por que aconteceu isso? Porque Estevão liberou perdão para aquela vida. Ele não morreu amargurado, nem com ódio, nem com raiva de Paulo. Ele não morreu com raiva daquele jovem, mas ele liberou perdão para aquelas pessoas, porque eles não sabiam o que estava fazendo. Temos também o exemplo do próprio apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia ali em 2 Coríntios, capítulo 11. Outro homem também que não se deformou por causa das dificuldades, mas perseverou até o fim. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, 24. Olha o que o apóstolo Paulo narra aí para nós, queridos. Vê se é fácil. Esse homem passou 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado,
3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. O apóstolo Paulo foi apertado, passou por todas essas coisas e muito mais outras que estão narradas nas suas cartas, que estão narradas no livro de Atos, mas ele não perdeu a sua forma. Amém? Ele não se deformou espiritualmente. Em nenhum momento você vê ele parado para falar assim: ó Senhor, se eu soubesse eu ficava onde eu estava, se eu soubesse eu ficava como comandante romano, se eu soubesse eu não vinha para este evangelho. Não, em nenhum momento ele perdeu a sua forma original para a qual ele foi chamado em Cristo Jesus. Olha também segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, ele diz esses versículos no versículo 8 e 9. 2 Coríntios 4, 8 e 9, ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não abatidos, mas não. Ele não perdeu a sua forma. Percebe porque muitas pessoas desanimam? Percebem porque muitas pessoas ficam destruídas? Percebem porque muitos crentes ficam abatidos? Porque eles vão perdendo a sua forma nas horas das tribulações e não perseveram. Então a perseverança ela tem que ter essa marca da resiliência. As tribulações, os problemas não podem deformar a sua fé em Cristo Jesus, não pode deformar a sua fé na palavra de Deus, que aquilo que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. E essa fé e essa convicção, ninguém pode roubar de dentro do meu coração. E algo mais nós podemos saber nesta noite, queridos: o Espírito Santo que habitava nessas vidas, que habitava em Jesus, que habitava em Paulo, que habitava em Estevão, é o mesmo que habita em você hoje. Amém? É o mesmo que faz a obra na sua vida hoje. Não é um espírito diferente, não. O Espírito Santo não mudou, ele continua o mesmo. Por isso a palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que levantou Jesus é aquele que se identifica conosco hoje. É o mesmo. Então nós podemos crer que eu também posso viver no meio das tempestades, no meio das dificuldades, e não perder a fé. Amém. Não perder a direção. Eu não fico deformado por causa dos problemas, mas eu fico da forma como Deus me criou e me fez e me chamou para Ele. É isso que nós precisamos, irmãos, colocar em nossos corações. Está difícil a luta, lógico que está. Todo mundo está com as suas lutas, todo mundo está com as suas dificuldades, mas não fique abatido, não fique perplexo, não fique desanimado, não fique destruído. Como é triste às vezes, irmãos, cristãos, chegar para você: como você está, irmão? Estou destruído. Você não pode estar destruído, porque é isso que o inimigo quer, porque ele só vem para matar, roubar e destruir. Mas o Espírito Santo, ele vem para renovar, ele vem para dar vida, ele vem para mostrar algo novo para você, uma nova direção. E você pode mudar as coisas na sua vida, como essas pessoas estavam chegando ali em Jerusalém. Imagine a tristeza deles, aqueles jovens que ouviam dos seus avós: olha, lá em Jerusalém Deus fez isso, lá em Jerusalém Deus fez aquilo. E aí eles chegam em Jerusalém, está tudo queimado, porque foi queimado por Nabucodonosor quando levou eles cativo. Que tristeza! Quantas vezes nós também ficamos decepcionados com algo que nós colocamos uma expectativa tão grande,
E quando a gente se depara com a situação, nossa, não esperava que era isso, não esperava que era assim. Quando você vai ver o resultado de um exame, quando você vai para um trabalho e recebe um não, quando você pensa que uma venda deu certo e tudo deu errado, é mais ou menos isso. Dá aquela insatisfação no coração, mas persevere, irmão. Não deixe essas coisas mudar a sua forma. Você é filho de Deus, você está em Cristo Jesus, você pode continuar perseverando, que Deus vai responder a bênção que você precisa. Ele vai responder na hora certa. Não aceite o desânimo, não aceite a desistência, não aceite o abatimento. Saiba que a sua perseverança vai te levar a uma resiliência como da espuma. Pode fazer o que for, ela nunca vai perder o jeito que ela é, o jeito que ela foi criada. Amém? No mundo vão te apertar, no mundo vai passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque assim como Jesus venceu, você vai vencer também. Amém? Em segundo lugar, nós podemos aprender aqui uma outra marca na perseverança. O crente que persevera, ele tem que ter a marca do foco na semeadura. Não pode parar de semear. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia. Talvez o seu bolso está cheio de semente, talvez seu coração está cheio de semente, a sua vida está cheia de semente, e você mesmo chorando, andando, perseverando, você tem que usar essas sementes. Note que o versículo diz aqui: enquanto você está chorando, andando, vai semeando. Isso é estar focado na semeadura, é estar focado no plantio. É como aquela frase: quem não planta não colhe. Então tem que plantar para colher, irmãos. Tem que plantar para colher. Não pode desanimar. Infelizmente hoje nós estamos vivendo num mundo que quer tudo pronto, já quer o fruto pronto. Ninguém quer fazer mais nada, ninguém quer preparar as coisas para chegar no finalmente, não é? Antigamente as pessoas tinham até prazer, até na comida, começar desde o início, começaram a preparar uma coisa na sexta para fazer no domingo, não é? Hoje não. Hoje já vai dar 1 quilo de nhoque aí, pronto. Já faz lá em 8 minutos, 6 minutos lá na panela e pronto, já tem um nhoque na mesa, né? Eu falo isso porque minha mãe, ela queria fazer a massa, esticar, cortar, né? Pedacinho por pedacinho, e depois fazer. Dá um trabalho isso. Hoje eu fico pensando, você vai em qualquer lugar, quer comer um nhoque, você vai lá e faz agora, em pouco tempo. Mas o mundo está assim em tudo, e no espiritual também. Ninguém mais tem paciência para esperar. As pessoas querem pedir uma coisa para Deus hoje, mas tem que vir amanhã. Se não vem amanhã, a oração do pastor, a oração do irmão não foi muito boa, a igreja lá, eu acho que não é forte não, viu? A minha bênção não veio, porque tem que ser assim, tem que ser rápido, não pode demorar, tem que orar e acontecer. As pessoas estão com isso, as pessoas estão colocando isso no coração, e para isso estão atrás de um evangelho que não tem preço, um evangelho que eu não preciso fazer nada, eu não preciso pagar nenhum preço. Muitos estão atrás de um evangelho sem investimento. Eu não preciso ficar lendo a Bíblia, eu não preciso ficar orando. Para que conhecer a palavra? Eu quero é que alguém ora por mim, nem ele quer orar. Eu quero que alguém ore por mim e as coisas aconteçam. É assim que está hoje. Mas por quê? Porque as pessoas não querem pagar o preço do semear. E o que Jesus ensinou? Que melhor é dar do que receber. Mas as pessoas estão assim, invertendo a palavra de Deus. Primeiro eu vou receber, depois eu dou. Ninguém quer pagar o preço do dar para receber, do fazer, do plantar para depois colher. E isso, irmãos, às vezes é desanimador,
porque infelizmente poucos estão dispostos a semear com perseverança as boas sementes que Deus tem nos dado. Deus tem nos dado tantas coisas boas, eu tenho recebido e guardado. Deus tem me dado sementes maravilhosas para eu poder realmente plantar na minha seara, plantar no meu caminho, plantar na vida das pessoas. Eu pego essa semente e perco o foco, e pego e guardo, e escondo em algum lugar, e depois eu não colho, e se eu não colho eu ainda reclamo. Mas as sementes que Deus me deu, eu escondi, eu joguei fora, eu guardei no bolso, eu não plantei. E a palavra de Deus aqui é bem claro que fala: quem sai andando e chorando enquanto semeia. Então nós precisamos aprender a ter essa marca de semear, mesmo na hora que nós estamos em dificuldades, que nós estamos em tribulações. Não é fácil semear, e a palavra de Deus não diz que é fácil, é difícil, é complicado. E quando eu falo de semente, não é só essa semente literal, não é de plantação, não. Eu estou falando de pequenas atitudes que nós podemos ter em nossas vidas, que vai gerar resultados maravilhosos lá na frente. Porque na vida, queridos, sementes estão ligadas com o que falamos, sementes estão ligadas com o que fazemos, sementes estão ligadas com as nossas atitudes. Semente está ligada com aquilo que nós realizamos em nossa vida. E nós não podemos semear sem trabalho e sem atitudes. Então essas são as sementes que nós temos. Nós recebemos a semente do Evangelho, e nós precisamos semear isso. Nós precisamos semear coisas boas na vida das pessoas. E nós precisamos entender, queridos, que boas sementes geram bons frutos, mas sementes geram abrolhos e espinhos. E é por isso que hoje você olha a vida de muitas pessoas e eles sofrem, e você às vezes não entende por quê, mas é porque plantou más sementes, não plantou boas sementes. E nós precisamos então tomar cuidado, irmãos, para não chorar lá na frente, começar a plantar boa semente hoje. E o mais importante é saber que tanto a semente boa como a semente ruim, ela cria raízes em nossos corações. Ela cria raízes. Se você plantar boas sementes, você vai ter raízes profundas no seu coração. Vai gerar raízes de bondade, raízes de amor e assim por diante. Mas se você plantar sementes ruins, vai gerar também sementes de maldade, sementes de ódio, sementes de angústia, sementes que trazem mal até mesmo para o nosso corpo. E essas sementes depois é difícil de tirar, é difícil de arrancar, é difícil de mudar, porque elas estão enraizadas em nossos sentimentos e em nossas vidas. Se você semear boas sementes, você vai criar uma raiz forte na sua vida, uma raiz forte no seu coração de bondade. Mas se você plantar semente ruim, você vai criar uma semente de maldade no seu coração, e aí fica difícil de arrancar depois. Tiago 3,18 diz assim, irmãos: aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e colherão uma seara de bondade. Olha que coisa linda. Aqueles que são pacificadores, aqueles que são da paz, eles plantarão semente de paz. Você vai sempre querer plantar semente de paz, e a sua colheita vai ser uma seara de bondade. Porque onde você precisar e a hora que necessitar, as pessoas serão bondosas contigo, as pessoas te abençoarão, as pessoas estarão ao seu lado, porque você foi um pacificador. E a palavra de Deus diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles são chamados o quê? Filhos de Deus. Amém? Os pacificadores
são filhos de Deus. Então plante essas sementes, irmãos. Foca na semeadura, para depois não chorar mais tarde. Foca no que você está semeando, no que você está plantando, nos seus relacionamentos. Isso começa dentro de casa. Amém? Maridos, né? Você quer uma esposa abençoada? Você quer que a sua esposa realmente seja agradável a você? Então semeia na vida da sua esposa coisas boas, palavras boas, palavras de carinho, palavras de amor, palavras de bondade. Amém? Amém? Parece que os irmãos não estão nada. Amém, irmãos, maridos? Só os irmãos, amém? E vice-versa as mulheres. Amém, irmãos? Quer alguma coisa boa dos seus filhos, do seu marido? Plante. Porque nós somos mal acostumados. Nos relacionamentos a gente só fica esperando o outro fazer. Ah, porque ele não fez isso e você fez? Ah, ele também não fez, também não fiz, né? É mais ou menos assim. Então vamos começar a partir de cada um de nós. Vamos começar a partir de cada um ali dentro de casa. E você vai ver como as coisas vão ficar uma bênção. Não é verdade? Às vezes tem mulher que reclama: meu marido sai e me dá um beijinho. Você já tem um beijinho nele também ou não? Vem cá, quando você sair quer dar um beijinho, né? Ou vice-versa, não é? Isso é plantar, irmãos. Quantos pais estão perdendo os filhos? Porque não plantam. Não plantam carinho, amizade, abrir confiança para que o filho possa falar o que ele quiser para você, né? Dar toda a condição para que ele possa ser, para que você possa ser amigo dele, para que ele tenha confiança em você. Isso não acontece assim não, irmãos. Isso é semeado. É semeado, uma sementinha de cada vez. Então, relacionamentos, nós precisamos aprender a semear. E no nosso relacionamento com Deus não é diferente. Não é diferente. Vai semeando, vai orando. Ah, mas não tem nenhuma necessidade. Mas ora, porque a vida do crente é uma vida de oração. Ah, minha vida está tudo boa, pastor. Eu preciso orar. Precisa. Porque Deus está esperando um de você. Pai, eu te amo. Deus está esperando isso de você. Um relacionamento para quando você precisar, que você for apertado, que você passar pela prova, o Senhor não precisa nem chamar. Ele já está lá contigo. Ele já está lá com você. Porque o nosso Deus é um Pai que cumpre com fidelidade o relacionamento de amor que Ele tem conosco. Amém? Então que você possa realmente focar na semeadura da sua vida. Foca. Chega lá no trabalho, queridos, impressiona os seus amigos. Ah, eu chego lá quieto sempre porque ninguém fala bom dia. Fala bom dia. Amém? Por que você precisa ser igual aos outros? Seja diferente. Chega lá e faz uma festa, bom dia, né? Eles vão ficar até meio assim, ó. Eu lembro quando eu trabalhava no banco, e o Perá sabe disso, segunda-feira o pessoal chega tudo daquele jeito. Porque parece que o final de semana de bancária é meio fera, sabe? Os caras enfiam o pé na jaca mesmo, né? Bebe e tal, e festa, isso, aquilo. Na segunda-feira fica tudo lá. E nós trabalhávamos numa mesona assim, de fazer a compensação de manhã. E eu fazia questão de chegar: bom dia, tudo bem aí? Maravilha, beleza. E todo mundo ficava: né? Então é assim. Mas eu falava o meu bom dia, porque se fosse esperar eles falar, ninguém falava, sabe? Então nós temos que fazer diferença. E aos poucos as pessoas vão recebendo você com bom dia. Mas o que eu não posso, eu não falo bom dia para aquele vizinho, quem não fala para mim, começa a falar bom dia para ele. Que uma hora vai ter uma abertura de você plantar a semente do Evangelho na vida dele. De ganhar uma alma para Jesus. Irmãos, nós precisamos
fazer a lei da semeadura. Amém? Lá em Gálatas, abra lá por favor. Gálatas 6, 7, que diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ceifará, colherá. Amém? Então, queridos, semeia que você vai colher. Amém? E aqui é a última coisa, a última marca da perseverança, que diz que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, com júbilo, trazendo o quê? Trazendo seus feixes. Então a terceira marca da perseverança é a alegria da colheita. Ou como é bom colher. Como é bom colher. Mas para colher tem o quê? Tem que plantar. Se não plantar, não colhe, como diz o mineiro, né? Tem que plantar. É necessário plantar. Diz a palavra que ele voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nós podemos encontrar inúmeros textos sobre a lei da semeadura. Um é esse de Gálatas, não é? Que aquilo que plantar vai colher. Um outro está lá em 2 Coríntios 9,6, não precisa abrir, que diz assim: aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia com fartura, com abundância também colherá. Então tudo está de acordo com a lei da semeadura. Depende de como que eu estou semeando. Depende de como que eu estou investindo em alguma coisa. Isso serve para o dinheiro, serve para relacionamento, serve para dentro de casa, serve para todas as áreas. Senão eu não vou ter o que colher. Eu preciso aprender a plantar. A palavra de Deus em Provérbios 11:18 diz também: o que semeia justiça, ele terá recompensa verdadeira. Ele terá uma recompensa justa. Então nós precisamos semear com justiça, semear com amor, semear com dedicação. E a boa notícia que eu quero trazer para os irmãos nesta noite é que no reino de Deus nós não colhemos somente aquilo que a gente planta. Nós colhemos a semeadura dos nossos pais, nós colhemos a semeadura daqueles que oram por nós, nós colhemos a semeadura daqueles que investiram na nossa vida, nós colhemos a semeadura daqueles que são nossos intercessores, nós colhemos a semeadura daqueles que estão intercedendo por nós a cada dia. Isso que é maravilhoso. Então os filhos têm recebido uma colheita por causa que os pais têm sido intercessores, porque os pais têm plantado na vida dos filhos, porque os pais têm se preocupado com os filhos, e os filhos então estão colhendo, e amanhã os filhos vão colher na vida dos seus filhos, e assim por diante. É importante que essa lei da semeadura não pare. E melhor ainda, queridos, nós colhemos a semeadura da graça de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Amém? Que Deus em Cristo nos chamou. Então Deus investiu também em nós. Deus ele plantou também em mim, plantou em você. E Ele vai colher essa lei da semeadura. A graça de Cristo que está sobre mim, que está sobre você. Então nós precisamos, irmãos, ter essa alegria da colheita. Mas para isso é preciso plantar. Eu lembro uma vez que eu estava no sítio, e tinha lá o dono do sítio que estava todo feliz, que havia plantado 4.000 pés de café. E ele estava, eu olhava aqueles pés de café tudo pequenininhos, assim, bem pequenininhos, né? Aqueles 4.000 pés que sumiam assim.
E ele estava eufórico, não porque eu vou vender essa colheita, e com o dinheiro dessa colheita eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Eu falei, nossa, mas que ânimo, né? Que disposição, depois de plantar esses pés de café. E quando você vai colher? Daqui uns 3 anos. Eu pensei que daqui uns 6 meses, uns 4 meses, daqui uns 3 anos. Mas ele estava plantando que uma hora ele ia colher. E ele já estava alegre por isso. E aquilo me ensinou uma verdade espiritual, que nós temos que plantar e esperar com alegria no Senhor. Porque uma hora com júbilo e com alegria nós vamos voltar com a nossa colheita. Nós vamos voltar com nossos peixes. Nós vamos voltar com a nossa bênção. Mas não podemos deixar de plantar. Não podemos deixar de semear, para que nós possamos fazer uma colheita generosa, dada pelo Senhor nosso Deus. Amém? Portanto, irmãos, vale a pena perseverar. Se você perseverar, você terá a marca da resiliência. Seja resiliente. Saiba que você pode ser amassado, pressionado, mas você terá a sua forma original sempre, se você permanecer na palavra de Deus. Não perca o foco da semeadura. Tenha sempre o foco na semeadura. Semeia na vida das pessoas. Seja bondoso para com as pessoas. Ame as pessoas. Ame a sua família. Ame aqueles que estão à sua volta. Você nunca vai perder se você tiver amor no seu coração. E a marca da alegria da colheita, que na hora certa o Senhor fará prosperar na sua vida, na sua casa e ao seu redor. Amém? Que Deus abençoe você e que você possa realmente, em nome de Jesus, entender que vale a pena perseverar, mas desde que nós não percamos o foco de Cristo Jesus em nossa vida. Fique de pé, queridos. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos. Quantos mistos de alegria e de tristeza você já teve na sua vida? Quantos mistos de alegria e de tristeza? Muitas vezes você está alegre por pertencer ao Senhor, por receber uma promessa dele, mas de repente você entra em tristeza por causa das tribulações, das lutas. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que quem sai andando e chorando enquanto semeia, com certeza voltará com muita alegria, trazendo seus peixes. Aleluia. Você precisa ter essa certeza no seu coração, queridos. Você precisa ter essa certeza, essa convicção no seu interior. Você precisa crer que Deus pode fazer infinitamente mais, mas muito mais, além daquilo que você pede, além daquilo que você pensa. Mas você não pode esquecer de plantar. Você não pode esquecer de semear. Deus tem te dado sementes para que você possa espalhar ao seu redor. Deus tem te dado talentos. Deus tem te dado dons. Deus tem te dado essas coisas para que você possa gerar fruto, possa dar fruto. E é importante que nós tenhamos essa sabedoria, esse discernimento de plantar e semear em nossas vidas, na vida das pessoas, na vida daqueles que estão ao nosso redor. Não esqueça de semear, queridos. Deus está te dando mais uma semana para você começar a semear boas atitudes, boas ações, fazer aquilo que agrada o Senhor com a sua vida, com os seus atos,
com as suas mãos, com os seus pés, com a sua boca. E o Senhor, na hora certa, Ele vai te honrar. Na hora certa, Ele vai fazer a colheita brotar. Na hora certa, Ele vai fazer você voltar com seus feixes, com júbilo, com alegria. E você vai poder olhar para trás e poder dizer: valeu a pena perseverar, valeu a pena continuar, valeu a pena olhar para Jesus, valeu a pena caminhar, andar, mesmo que chorando. Esses feixes podem ser a conversão de uma pessoa que muito você quer ver na casa do Senhor. Esse feixe pode ser um relacionamento. Esse feixe pode ser uma cura. Esse feixe pode ser tantas coisas na sua vida nesta noite, irmãos. Esse feixe pode ser tanta coisa na sua casa. Pode ser o suprimento das suas necessidades. Pode ser a porta de um trabalho para a sua vida profissional. Mas você vai voltar com o seu peixe. Você vai voltar com alegria com os seus peixes. Porque o Senhor é fiel. O Senhor não estava brincando quando Ele prometeu. O Senhor não estava iludindo você quando Ele fez as promessas. O Senhor Ele não estava iludindo você quando Ele te chamou, quando Ele te separou. Ele não te iludiu. Quando Ele levou seu Filho Jesus Cristo na cruz para morrer por você e por mim, Ele estava abrindo um novo e vivo caminho. Um caminho, às vezes, um pouco difícil, mas é o caminho da salvação, é o caminho da libertação, é o caminho da bênção, é o caminho que muitas vezes você pode ser amassado, apertado, pressionado, mas é o caminho para você receber aquilo que Deus quer para a sua vida. É o caminho que, se você perseverar, você não perderá a sua forma espiritual, não perderá a sua forma natural, não perderá a sua essência de crer que Deus pode todas as coisas na sua vida. Aleluia, Jesus. Eu não sei o que está difícil na sua vida, queridos. Não sei qual a necessidade que você tem. Não sei qual é a necessidade que tem feito às vezes você chorar. Não sei qual é a necessidade que às vezes tem feito você ficar preocupado, desanimado, perplexo, abatido, e às vezes até se sentindo destruído. Não sei. Mas o Deus que te criou, Ele sabe. O Deus que te fez, Ele sabe. E Ele está aqui nesta noite. E Ele quer falar com você. Ele quer falar contigo. Ele quer mostrar uma saída. Ele quer te ensinar a perseverar. Ele quer te ensinar a continuar. Ele quer te ensinar a andar, mesmo que chorando. Mas Ele quer te ensinar a semear. Oh, aleluia. Deus tem muito para te dar, queridos. Você é filho dEle. Você foi comprado por preço de sangue. Saiba disso. Não deixe o inimigo roubar essa consciência de você. Em nome de Jesus. Diga assim comigo nesta noite: eu vou sair andando e chorando, enquanto semeio, e tenho certeza
com alegria, com júbilo, trazendo os meus peixes. Em nome de Jesus. Coloque essa certeza no seu coração, queridos. Que é assim que vai ser a sua vida. Porque mesmo nas horas dos problemas e das dificuldades, você vai conseguir plantar. Você vai conseguir semear. E na hora certa, no tempo de Deus, você vai voltar com alegria, trazendo os seus peixes, trazendo a complementação da sua bênção. A bênção que Deus tem para todos aqueles que nele creem. Amém? Todos aqueles que nele estão. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você, Pai amado, em nome de Jesus. Na tua presença, Senhor, eu quero abençoar essas vidas que aqui estão. Talvez muitas coisas tenham feito os seus filhos chorar. Muitas vezes, ó Pai, lá no aconchego de seus quartos, de seus aposentos, eles têm chorado, eles têm levantado o clamor, eles têm colocado diante de Ti as suas aflições. Mas hoje, em nome de Jesus, ó Pai, chegou o tempo dos seus filhos, ó Deus. Chegou o tempo dos seus filhos, ó Pai, daqueles que estão semeando, daqueles que estão perseverando. Chegou o tempo da colheita. Chegou o tempo deles crerem que a tua colheita virá, que os teus peixes encherá as suas mãos, encherá as suas vidas, e eles serão abundantemente, ó Deus, abençoados por Ti, ó Pai. Oh Deus, que esse tempo, ó Deus, chegue agora na vida dos seus filhos. Chegue agora na vida, ó Pai, dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, desses adultos, desses homens e mulheres. Que eles recebam, ó Pai, os seus peixes nesta noite, em nome de Jesus. Que sejam curados, que sejam abençoados, que sejam animados na fé, para que eles possam continuar focando aquilo que eles estão esperando em Ti, ó Pai. Não deixe eles esmorecerem, não deixe desanimarem, não deixe eles voltarem para trás, mas que eles continuem firmes e fortes, resilientes na Tua presença, ó Pai, não perdendo a forma para a qual eles foram criados, porque eles foram criados para toda sorte de bênçãos, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, confirma a Tua palavra, confirma a Tua bênção, hoje, na vida do Seu povo, segundo o Teu querer, e a Tua vontade, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Louva